As briófitas são consideradas os primeiros organismos vegetais que surgiram no ambiente terrestre. Elas são descendentes diretos das águas vivas. São plantas que não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, não possuem xilema e floema. Plantas de porte pequeno e podem ser encontradas em ambientes úmidos. O gametófito é a fase mais importante do seu ciclo, pois é nele que vai ocorrer a produção dos gametas. Pode ser chamadas de telosas as plantas que não possuem gametófito diferenciado em raiz, caule e folhas, ou folhosas, plantas que possuem corpos diferentes, os chamados de folha ou caules verdadeiros. Essas estruturas são denominadas as folhas de filídeos e o caule de caulídeos. Depois que ocorre a fecundação, os esporófitos irão surgir e essa é a fase produtora de esporos. Os grupos podem ser classificados em antóceros, hepáticas e musgos. São plantas talosas que podem ser encontradas em ambientes úmidos, como por exemplo, nos solos, gramados ou em montanhas. Existem cerca de 300 espécies, sendo o gênero Antócero mais conhecido. Eles possuem esporófitos filamentares, alongados, que vão crescer retos sobre os talos. Os gametófitos dos antóceros, que do grego anthos significa flor, possuem grandes semelhanças com as rosetas. Eles possuem as cavidades cheias de mucilagem, que servem de abrigo para as águas simbiontes do gênero Nostoc. Algumas dessas espécies possuem gametófitos unissexuados ou bissexuados. São plantas embriófitas não vasculares e existem cerca de 6.000 espécies. Havia uma crença de que a aparência de fígado dos gametófitos, que é a fase haploide, sinalizava que essas plantas eram úteis no tratamento de doenças relacionadas a este órgão, ou seja, ao fígado. São plantas pequenas que são também localizadas em ambientes úmidos. Sua reprodução é sexuada e o tipo mais comum é a fragmentação, em que pedaços pequenos de tecidos formam o gametófito completo, ou através de gemas, que são corpos multicelulares que originam novos gametófitos. São plantas pequenas e possuem cerca de 10.000 espécies. Se desenvolvem muito próximos uns dos outros, formando assim uma esteira espessa. Os musgos se reproduzem por meio de células chamadas esporos, e não por sementes. Alguns seres vivos conhecidos como musgos de verdade não são musgos, como por exemplo, o chamado musgo da Irlanda ou musgo do mar. É uma água, é aquela alguém que a gente acha na praia sempre. Sua reprodução pode ser dos dois tipos, tanto assexuada quanto assexuada. Nos musgos, onde a sua reprodução é assexuada, verifica-se pequenas plântulas que se destacam de planta-mãe, e assim elas vão formar novos indivíduos idênticos a ela. As briófitas podem se reproduzir de forma sexuada, ou seja, sua reprodução vai ser através dos gametas, anterozoides e osfera. Existem duas fases de vida, que é a gametófica, a haploide, e a esporófita, a diploide. Nos musgos vamos ter a presença dos gametófitos femininos e masculinos. No masculino, vai ser produzido os anterídeos e os anterozoides. E no feminino será produzido os arquegônios e a osfera. O arquegônio contém uma única osfera, enquanto o anterídeo é responsável por produzir vários anterozoides. As briófitas podem ser utilizadas como indicadores ecológicos, como alimentos para peixes, mamíferos e pássaros, como iscas em pescarias. Elas são utilizadas para conter a erosão do solo, controlar a umidade e inundações. Elas também são bem usadas como ervas medicinais e podem ser utilizadas na biologia aplicada, como antibióticos, reguladores do crescimento de plantas e entre outras.